Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast, o mais completo podcast de entretenimento que vocês vão encontrar aqui na internet. Hoje vamos falar sobre arte, teatro e quadrinhos, pois recebo aqui do programa o ator e autor Rodrigo Piet, criador do super-herói nacional Blindado e outros, né? E também criador e editor do selo Heróis Dom Comics HQ. Piet, tudo bem contigo? Salve, Alfredo! Pô, tudo ótimo, cara. Um prazer estar aqui com o público do Spidercast. Sonhei muito com esse momento, esperei bastante para poder acontecer esse momento. Então, uma honra estar aqui com os ouvintes do Spidercast. Um grande prazer e fico feliz, né, que você tenha esperado por esse momento aí. Já era pra eu ter te chamado há mais tempo, cara, mas é tanta gente às vezes pra chamar que eu acabo me enrolando. Mas não é maldade, viu? Não, eu sei disso. Se por acaso sair uns miados de gato, é que o gato mais velho aqui tá miando, hein? Ah, não, relaxa. Volta e meia aqui no meu programa aparece também uns latidos de cachorro aqui, porque são os meus aqui também. Mas é tranquilo. Talvez você saiba, né? A galera que nos acompanha aqui é um bando de nerd. Os caras querem muito ampliar o seu repertório, o seu conhecimento. Então, o que você tem acompanhado aí nos últimos dias da cultura pop? Pode ser quadrinhos, música, filme, série, qualquer coisa aí que você queira estar indicando para esse pessoal que nos escuta. Cara, eu sou um cara bem eclético, né? Então eu vejo de tudo, né? Absolutamente tudo, né? Eu indico um documentário chamado Guerra Silenciosa, que conta que é uma guerra literária, né? Na verdade, é uma guerra sobre a estética da literatura, que envolve o dramaturgo Bernard Shaw, né? O G.H. Wells, que fundaram a Sociedade Fabiana, né? E eles só não contavam com o aparecimento do Chelton, né? Autor britânico, do Lewis, né? O autor de Crônicas de Nárnia, e o próprio Tolkien, né? Que vieram numa guerra silenciosa literária com eles, porque tanto o Shaw quanto o Wells, né, o Wells até que é considerado o pai da ficção científica, essa sociedade fabiana, e esse nome vem do general romano Fábio, porque ele demorava ele cercava os seus inimigos, mas ele demorava para agir, que ele fazia um processo de cansar os seus inimigos, né? Mas ao mesmo tempo estudar a cultura dos seus inimigos para depois contrapor a cultura romana. E aí sim que ele dominava. A Sociedade Fabiana vinha com esse idealismo também, né? Então, esse documentário fala disso. Só que aí surgem esses outros três autores que eu falei em contraponto, né? Porque o Shaw, que era ateu, né? E o Wells também, a ideia da Sociedade Fabiana era trazer uma estética de literatura e de obras onde você abolia a existência de Deus, né? Já os autores, né, o Shelton, né, o Tolkien e o Lewis, não, eles introduziram subliminarmente, tirando o primeiro, né, o Shelton, ele já foi mais explícito com relação a Deus, né? E Crônicas de Nárnia também já teve uma metáfora mais explícita também com relação a isso. Já o Tolkien não, ele era mais subliminar, né? Mas se você pega Silmarillion, por exemplo, você vai entender que ele está falando da Gênese bíblica, né? Quando ele faz a criação da Terra-média, do mundo, aquela Melkor, por exemplo, você pode fazer a comparação de Melkor a Lúcifer tranquilamente, né? Questionando Deus e a sua própria criação.
né? Então, eles vêm nesse contraponto. E esse momento, esse período da literatura, né, é chamado de a Guerra Silenciosa, né, que era uma guerra entre autores, escritores, mas através da literatura, né? E que Uma gerou guerra, incríveis debates. sim, era uma guerra ideológica, né? Mas, tipo, não parece que é como é que eu posso dizer, às vezes uma certa ingenuidade da época, talvez, de querer segmentar uma obra de arte a uma única ideologia. Tipo, você tem um lado querendo impor a existência de Deus, você tem o outro lado mais ateísta, e um falando, ó, tem que ser só isso, e o outro falando, não, tem que ser isso aqui. Não é melhor quando é tudo junto, tudo misturado, e cada um tem tipo, a A sua sua, liberdade criativa? a sua própria visão, né? E isso gerou muito debate entre eles mesmos a respeito disso, né? E até o próprio Tolkien achava dentro dos seus colegas, mas para o Lewis, que fizeram faculdade juntos, né? Em Uhum. Oxford. Ele mesmo contrapunha muito sobre isso, ele mesmo questionava muito o próprio Lewis, né? Ele achava que as Crônicas de Nárnia acabava sendo uma obra vulgar no sentido Uhum. de ser tão escancarado. Agora, a gente tem que entender que Lewis escrevia para crianças, né? Sim. Então, essa tem a importância também. Crônicas de Nárnia era para crianças, né? Crianças e adolescentes, né? Um público mais juvenil. Enfim, mas eu creio que sim, chega a ser meio romantizado, né? Mas aí a gente tem que entender o período também, né? Uhum. A gente está falando de autores que pegaram a Primeira Guerra, Segunda Guerra, né? Tudo isso influenciou nos seus acontecimentos e nos acontecimentos daquele período e de suas obras, né? São autores nascidos no final do século XIX, na grande parte, né? E que se tornam homens no início do século XX, né? Uhum. O Tolkien até sendo considerado o maior escritor do século XX, né? Mas você tinha outros movimentos também, né? E aí já para o campo do teatro, enfim, e outras discussões e estéticas surgiram também dentro. Mas esse documentário específico chamado Guerra Silenciosa eu super indico, e por incrível que pareça, é um documentário brasileiro, de uma produção brasileira, tá? Legal. Eu nem sou muito fã de quem produziu, assim, não acompanho muita coisa, mas esse eu achei interessantíssimo, né? Assistir, fiquei impactado mesmo em saber disso, né? A gente lê os livros, lê as obras, mas não tinha a noção do que de fato eles estavam querendo com tudo isso, né? E esse E documentário ele tá disponível em aonde para o pessoal poder assistir? Algum serviço de streaming ou ele tá gratuito na internet? ele está gratuito na internet. Ele é da Brasil Paralelo, né? Ah, tá. Beleza. Você encontra no Brasil Paralelo. Chama-se Guerra Silenciosa. Uhum. É um banho de literatura. Ah, entendi. Eu já ouvi falar nisso aí. É interessante esse contexto, que pega muito essa questão de entender o contexto da época, né? E não tentar aplicar isso nos contextos de hoje em dia. Eu vejo muita discussão hoje em dia na internet abordando esse tipo de coisa, ou até mesmo, tipo, pessoas querendo, às vezes, sei lá, problematizar uma obra de ficção, achando que uma obra de ficção ela tem que considerar o contexto atual que vivemos, as políticas atuais que vivemos e sabe, tipo, vira uma chatice que eu acho que vai totalmente contra o que o entretenimento se propõe a fazer para nós. Eu acredito que entretenimento é entretenimento, né? É, eu acho que isso, série, voltando a essa questão do entretenimento, né? Uhum, Além desse documentário, que eu acho que é interessante, porque gira em torno de uma das obras mais lidas do mundo, né? uhum. E depois virou filmes, e também foram filmes que, principalmente Senhor dos Anéis, foi super relevante, Porra. né? A trilogia. Aí você tem também a Crônicas de Nárnia, enfim. Aí, em termos de série, eu estou muito. Eu assisto várias coisas ao mesmo tempo, né, cara? Então, várias Uhum. séries, várias coisas. E a última série que eu vi, assim, que
me chamou muita atenção, né? Que eu parei e falei, pô, eu preciso ver do começo ao fim, é que não tô tendo tempo para concluir ela, né? Ela Uhum. até não é uma série muito nova, não, Eu né? te entendo. É uma série que você acaba descobrindo no decorrer do caminho, né? Você vai, puta, que interessante. Estava vendo uma outra coisa que levou a isso, né? Que é uma série documental, que é uma série documental também, né? Eu gosto muito de ver séries documentais, né? Históricas, né? Uhum. Mas ela é mais ficção do que ela tem dados históricos, mas ela é mais ficção, né? Inclusive é dos meus produtores dos Vikings, né? Ah, é. É, é, Conhecidos. é, Bem, não é Bárbaros, mas Bárbaros também é super indico, tá? É uma série que fala do Império Romano, enfim, baseado em história de quadrinhos também. É uma questão uhum. do roubo da águia romana, enfim, é bem interessante. Pega os povos bárbaros mais ali anglo-saxões ali, né? Mais dos saxões, né? E os romanos sofrem bastante para dominar aquela área, né? Essa série super indico. Teve 3 temporadas, se eu não me engano. A outra é mais em torno do povo celta e tá me fugindo o nome. A Britânia. Eu curti demais Britânia, cara. Também tem 3 temporadas. Britânia. Produzido começou a produção pela History, né? Eu acho que foi parar no catálogo da Netflix, se eu não estiver enganado. Para traçarmos uma linha do tempo, né? Primeiro eu quero saber o que entrou primeiro na sua vida. Foi o teatro, a atuação ou foram os quadrinhos? É uma coisa engraçada, né? Eu faço mais tempo teatro do que faço quadrinhos em termos de produção, né? De vivência. Uhum. Mas a primeira coisa, o primeiro sonho, o primeiro desejo era ser escritor, era escrever, né? Certo, Então, eu comecei criando personagens para quadrinhos e comecei escrevendo roteiros de quadrinhos em 1988. Mas eu não fui certo. viver disso, né? E aí a curiosidade, eu escrevi uma peça de teatro e eu fiquei curioso em saber como é que seria interpretar, né? Como é que os atores recebem um texto, como é que eles fariam para interpretar. E aí eu fui fazer teatro para matar essa curiosidade. O problema é que eu não saí mais do teatro, né? E aí eu acabei aprendendo todas as funções possíveis e imagináveis que existe dentro do fazer teatral, né? Desde do seu contra-regra, seu Uhum. maquinista, seu sonoplasta, o operador de mesa de luz, né? Operador que a gente chama de operador de luz, a maquiagem, a cenografia, né? O cenotécnico. Eu fui passando por todas essas funções, né? O ator, né? O assistente de produção, o diretor de produção, o diretor de cena, até a direção geral, né? Eu fui passando por tudo isso e nunca mais saí do teatro, né? Você dá aula de teatro também? Sim, sim, sim. Amo dar aula de teatro, né? Eu tenho uma companhia de teatro, um grupo, né? Teatro Pesquisa. Tem um livro de um processo estético e filosófico e interpretativo de teatro chamado Teatro Genome Work in Progress, que foi lançado em Uhum. 2010, né? E desde então eu 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 estou completando 30 anos de teatro, né? Considerado teatro profissional, né? Sim. Tirando os anos de amador, né? Mas profissionalmente 30 anos, né? De produção teatral, né? Nesse ano eu faço 30 anos, né? Completando 30 anos e dou aula sim, pô. Eu acho que eu já cheguei para daí passei dos 3.000 alunos já, né? De formação. Tem muita gente boa aí no mercado, com suas próprias companhias, atuando principalmente em São Paulo, né? Que fizeram teatro comigo, começaram comigo e hoje estão aí brilhando aí nos palcos paulistanos, nos palcos do estado e pelo Brasil. No episódio antes desse, né, eu recebi aqui no programa o ator Fred Allen, né? Ele fez o Zequinha no Castelo Rá, né? E ele também
ele também atua no teatro e ele também, tipo, é professor de teatro. Só que quando eu falei professor, ele falou que não curte muito esse termo professor, que parece que no teatro tem um outro nome, e agora não me fugiu aqui a memória o nome, que é um nome É, bem a gente estranho. chama de oficineiro, instrutor, professor não é uma palavra muito utilizada, não, mas existe, claro, você tem as escolas técnicas, você tem lá o Uhum. professor, né? Mas a gente não usa, comumente não usamos o termo professor, é chamado mais de o ministrante de oficina, né? Aquele que ministra a oficina, ou o instrutor, ou o oficineiro, né? Ele falou um nome grego aí, eu tenho que ver depois qual foi o nome que ele usou, porque era um nome bem, digamos, bem, não é estranho, mas bem inusual, sabe? Mas eu vou dar uma olhada depois e te falo. Nesses anos todos de atuação no teatro, o que você percebe que mais evoluiu na arte de fazer teatro, principalmente em termos de Brasil? Na arte de fazer teatro, a É. evolução, cara, muito, né? Se você pensar que quando começou a produção cênica no Brasil, ela não é feita por brasileiros, né? São estrangeiros que vêm para o Brasil e começam a produzir. E aí depois você Uhum, começa a ter os primeiros autores, né? Brasileiros, Martins Pena, o próprio poeta que morreu muito jovem, né? Escreveu Lira dos 20 anos, uhum, a Luiz de Azevedo, não é o Luiz de Azevedo, o Luiz de Azevedo vem também na sequência, em Comédias de Costume. Álvares de Azevedo, né, que escreve Macário, né, a primeira peça teatral dele, só que ele morre muito jovem, né? Então, você começa a ter as primeiras obras escritas por brasileiros, mas ainda uhum. interpretada por portugueses, por italianos, enfim. E aí é montada a primeira companhia brasileira, né, feita por brasileiros. Ela nasce no Rio de Janeiro, e aí sim você começa a ter uma evolução, no sentido que agora você tem brasileiros fazendo histórias escritas por brasileiros, né, e aí atores brasileiros interpretando, né. E aí você começa a ter um processo evolutivo. Até vir, só que esse processo ele também é moroso, né? Até vir companhias como projetos de grupo como o Teatro do Estudante, que aí você tem o Teatro de Arena, e isso tudo começa a gerar um processo estético, né? O próprio Teatro Oficina, né? Isso tudo começa a gerar isso tudo a partir da Patrícia Galvão, né, junto da Revolução do 22, né, do Somos Todos Antropofágicos, o Manifesto da Antropofagia, que é o manifesto que engloba todas as artes, e o teatro está inserido nisso, né? E tanto que a Patrícia Galvão ela realiza o primeiro festival de teatro brasileiro na cidade de Santos, né? Que é o festival mais antigo em atividade no Brasil, né? Sim. Tá indo, tá indo para 67 anos, se eu não estiver enganado, né? Então, e existe até hoje, amigos meus, aliás, hoje um dos organizadores do festival, o que é o Caio Martinez Pacheco, da Trupe Olho da Rua, né? Começou comigo no teatro há 30 anos atrás. Né? E tipo, você que tá há tantos anos nesse meio de atuação, principalmente, né? Você já deve ter ouvido essa frase, como eu também já escutei a frase, tipo, a televisão vai matar o rádio. Né? E o rádio nunca morreu, o rádio se reinventou. A mesma coisa eu acredito que acontece com o teatro. O teatro ele se reinventa, mesmo com a criação de outros tipos de obras, por exemplo, o cinema, né? Mas o que você acha que ainda mantém a chama do teatro tão viva hoje em dia, né? Mesmo tendo outros produtos audiovisuais, o que leva hoje uma pessoa especificamente para um teatro? Eu acredito que o teatro é a arte do encontro, né, cara? É um jogo entre. E é um jogo ao vivo, né? Entre o Uhum. espectador e o artista que está ali no palco, né? Entende-se palco, tá, gente? Pode ser uma praça, pode ser em cima de um caixote.
qualquer espaço onde tem alguém assistindo, ou seja, o espectador e um ator, então você tem o surgimento do teatro. O teatro nasce, propriamente dito, em cima de uma carroça, né? Sim. Quando o primeiro ator, aquele que é considerado o primeiro ator, Tespes, sobe em cima de uma carroça e diz: Eu sou Dioniso. Né? Então ele faz a Dioniso, ou Baco, né? Na mitologia grego-romana, Uhum. né? Quando ele interpreta esse deus, ele faz esse deus encarnado pela primeira vez no mercado municipal de Atenas, no alto de uma carroça. As pessoas ficam encantadas pelo fato de repente, terem ali pela primeira vez a manifestação divina de um Deus falando com elas, né? Mas tudo aquilo era teatro, né? Então, essa chama que vem desde o século V a.C. até hoje é isso que mantém viva, é essa relação do olho no olho, né? Essa relação da coisa estar acontecendo ali naquele instante já efêmero, porque quem viu uma vez um espetáculo, por mais que você apresente ele 100 vezes, ele nunca é igual. Sim. E o cinema não, você vai ver o mesmo filme 100 vezes, ele é sempre a mesma coisa, ele não muda, ele está ali, ele é perpétuo daquela forma, né? Agora o espetáculo teatral não, tanto que o teatro filmado ele não tem o mesmo impacto do que o teatro ao vivo. Uma coisa você vê o teatro através você pode ver uma peça de teatro hoje no YouTube, ela não vai te impactar igual se você estiver na plateia sentado assistindo ao vivo. Sim. Eu acho que Eu, essa troca de energia, né? Porque a gente tem que entender que existe, para além da matéria, existe questões metafísicas, existem questões energéticas, e tudo isso acontece no ritual de celebração da vida, que é o teatro. Inclusive durante a pandemia, né, quando basicamente tipo os teatros fecharam, né, muitos teatros tentaram trazer as suas peças para o virtual, para o ambiente remoto. Teve Sim. muita peça de teatro feita por Zoom. Eu não sei se você participou de alguma dessas desse estilo, né? Mas foi algo que com o tempo, tipo, foi legal ali enquanto aconteceu, serviu como algo para aquele momento, mas que também não foi para frente depois que acabou a pandemia, né? É porque não é a mesma coisa, né, cara? Uma coisa é você Não fazer é. um palco vazio, sem plateia, né, gravando. Você vai entrar em cena, você vai fazer com a mesma intensidade que você faria se tivesse. Que a gente, quando estuda teatro, nas escolas, né, de arte dramática, você aprende que você tem que entrar com a mesma intensidade para uma pessoa na plateia ou para 1.000, né? Eu já Sim. tive plateia de 5 pessoas, eu já tive plateia de 10 pessoas, como eu já tive uma plateia de 1.500, né? Então, Uhum. a intensidade que você entra em cena para fazer a interpretação, para jogar, né? Teatro também é chamado pelos britânicos, por exemplo, de play, né? Então, play o que é? É jogo, porque é o jogo entre o ator, Uhum. personagem e o espectador. Você está jogando ali, né? Você tem que convencer a plateia de que a história que você está contando é real e é verdadeira, né? Você tem que fazer com que ele saia do cotidiano dele e ele entre num extraordinário, né? Num extra cotidiano, em algo extraordinário para ele que faça com que ele saia impactado, né? Que ele saia purificado, né? Por isso que a gente chama da catarse, né? Que ele tem esse efeito catártico, né? E o teatro só consegue causar esse efeito catártico no ao vivo, né? Tete a tete ali, né? O presencial. Exatamente. Né? E, O efeito catártico no vídeo ele não acontece, porque é uhum. diferente a narrativa do teatro da narrativa cinematográfica. A narrativa cinematográfica, tudo é feito para dar esse efeito catártico. Você vai ter a purificação através de uma história cinematográfica, mas ela é diferente porque a forma de se contar uma história no cinema, ela tem uma linguagem própria, né? Que difere da linguagem do teatro. O teatro gravado ele é teatro gravado, ele não vai ter os recursos cinematográficos, ele não vai seguir um roteiro cinematográfico, ele vai ser uma peça de teatro gravada, né? E sem plateia, meu amigo, pô,
é chato demais, que o gosto de subir no palco é você ter a troca com o espectador, né? O gravado, eu acho que seria interessante se ele fosse gravado, mas que vocês tivessem a plateia lá para interagir, né? Que foi para assistir essa gravação em específico. Sim. Por exemplo, vamos pegar um programa de televisão que fez muito sucesso, né? Que hoje nem sei se faria, mas para a época, que era o Zorra Total, não, meu Deus, não, Sai de Baixo, né? Sim. Que o Sai de Baixo, eles tinham o quê? O Miguel Falabella, a Aracibana Bania e tal, e eles tinham ele era gravado dentro de um teatro e tinha a plateia lá, né? Então tanto que eles quebravam muito, eles faziam muito o que a gente chama de quebrar a quarta parede, né? O chamado à parte. Então ia lá e se comunicava com o espectador, né? Interagia com a plateia que estava no teatro. E esse efeito e esse fenômeno só era possível porque tinha a plateia ali no teatro, né? Eles não estavam gravando no estúdio sem a plateia, né? Então eles utilizaram um gênero de besterol que eles precisavam ter a plateia ali ao vivo, porque aquilo alimentava os improvisos, alimentava tudo que eles gostavam de fazer. É parecido com as sitcoms também, né? Elas são. São boa parte delas são gravadas com público. O Sai de Baixo ele é um sitcom, né? Sim. Que é a comédia de situação, comédia de costumes. Então, e tipo, tem um público e muitas vezes os roteiristas se baseiam na reação do público para saber se aquilo vai ao ar na versão gravada ou não. É muito louco. Se é funcional ou não, se vai dar ibope ou não, se o público não reage é porque não foi funcional, enfim, tem tudo isso. Né? E a gente, quando está ensaiando um espetáculo, né, principalmente comédia, as pessoas acham que comédia é fácil fazer, né? As pessoas se acham engraçadas comumente, tal. Mas uma coisa é você fazer comédia no seu dia a dia, fazer uma piada, brincar, as pessoas rirem, etc. Mas quando você está num palco, né, todo o teu gestual, ela tem que ter um significado, né? Você estuda aquele gestual, você estuda a vozes, né? Você vai buscar os tipos, né, de andar, de personagem, sotaque, voz, né? E aí tem toda a questão da circunstância proposta, né, pelo dramaturgo, aonde que essa história está se passando, em que período, em que... Então você tem que fazer todo um estudo social, né? Como que as pessoas se comportam em determinada época, em determinado período, para você fazer a construção, né? Até a geografia você tem que estudar para que você possa, de fato, saber como que a tua personagem caminha, ela poderia estar andando. Ou seja, até a questão climática influencia na construção da tua personagem, né? Então é um estudo... E a comédia é a coisa mais difícil de fazer, né? Eu, como ator, eu amo fazer, né, comédia. Eu gosto demais porque me dá... A gente aprende, né, a brincar com o ridículo que existe dentro de cada um. E todos nós, de fato, somos ridículos, né? E diria um amigo nosso aí, um filósofo brasileiro, né, um pensador brasileiro, o Freire, que ele dizia o seguinte, né? Somente as pessoas ridículas, só são livres as pessoas verdadeiramente ridículas, né? E que assumem o seu ridículo, né? Verdade. E, tipo, você falando da dificuldade disso aí, porque na comédia, além de você fazer uma boa atuação, que vai angariar aplausos do público, você também tem que fazer o pessoal rir. Então, o drama não tem a obrigação de te fazer chorar, mas a comédia você tem a obrigação de fazer a plateia rir. Verdade. Né, necessariamente a pessoa não precisa chorar no drama, né? Ficar lá copiosamente chorando. Mas a comédia, você tem o time, o que a gente chama de o tempo de comédia, né? Se esse time, ele não é... A piada, ela pode até ser boa, mas se o ator dá no tempo errado, ela não funciona, ela não acontece. Verdade. E também tem um outro aspecto que eu acho que até pode influenciar, você pode falar melhor do que eu nisso daí, que é parecido com o que acontece no show de música, é parecido com o que acontece no stand-up, que você
vai estar sempre se apresentando para um público diferente, né? A plateia de hoje não vai ser a mesma plateia que você vai se apresentar amanhã. E essas mudanças de plateias, de perfis de pessoas, podem impactar de maneiras completamente diferentes nas suas obras, né? Às vezes o que é engraçado para um pode não ser engraçado para outro e vice-versa, né? Sim, e vai, porque de repente você tem uma piada que ela acaba sendo regional, né? E aí de repente você tá a mesma piada que eu faço com o público paulista, ela pode ser que ela não funcione para o público gaúcho, entendeu? Sim. Então cada lugar é um lugar, cada público é um público. Embora dependendo da história, você tem que trabalhar sempre pensando você faz um espetáculo pensando no Brasil todo. Então quando você faz esse tipo de espetáculo você tem que pensar numa linguagem universal, né? Tentar ser o mais universal possível e chegar numa cidade, né? Até procurar saber como as pessoas falam, quais são os lugares, você trazer algo similar, né? Principalmente para Uhum. quem faz stand-up faz muito isso, né? Procura saber a respeito da cidade, os lugares de referência, os pontos turísticos, para até usar isso como piada e brincar com isso, né, para trazer a plateia para si, né, jogar com a plateia e ganhar a plateia e conquistar a plateia, né, na empatia, né, demonstrando que você conhece o lugar, que você procurou saber o lugar, que você tem respeito pelo lugar, né, isso tudo influencia bastante. É, parece que não, mas tipo, mudança de região muda muito a Não, cultura do pessoal. dá trabalho, né, dá muito trabalho. Você está ouvindo Spidercast. o podcast de cultura geek. E você que dá aulas de teatro, assim, o que você sente, principalmente com a galera que está iniciando, assim, os principais erros que aparecem, que a galera comete logo no começo, né? Que os novatos cometem logo no começo, assim. Tem algum em especial que se destaca, que todo mundo comete logo no início? A ansiedade, né, cara? Eu acho que todos são muito ansiosos, tem muita pressa de fazer, né? E a pressa é inimiga da perfeição. O teatro, cara, o teatro ele exige detalhes, né? Todo gestual, né? Do mindinho, do dedo mindinho da mão ao dedo do pé, né? O ato de coçar uma orelha, né? Uhum. No teatro é diferente, né? Se a plateia é que a gente está aqui na questão auditiva, né? Mas só dando um Sim, exemplo. Eu coço a orelha, comumente né, para a plateia imaginar, eu estou agora pegando a minha mão e levando diretamente à orelha, né? Isso de forma natural. Peguei a ponta da minha orelha aqui e estou coçando, certo? Né? certo. No teatro, eu já levaria o meu braço direito para coçar a minha orelha esquerda. Então, eu iria erguer o braço através da minha cabeça para pegar a ponta da minha orelha esquerda para coçar. Eu não usaria Hum, o braço esquerdo para coçar a ponta da orelha esquerda. Eu já faria um gesto grande. Para quê? Para fazer a plateia acompanhar o meu gestual. Né? O que ele vai fazer? Ele vai coçar a orelha, né? Seria mais fácil, né? De forma naturalista na televisão, no cinema, eu fazer como eu disse primeiramente, erguer o braço, né, só erguer a mão e já ir coçar a ponta da orelha. Não. No teatro a gente vai fazer um gesto maior, né? O teatro é mais expansivo, né? Então são detalhes que comumente as pessoas em voz baixa, né? No teatro não, você tem que a voz ela é sempre impostada, né? Ela está sempre mais inflexionada, ela tem que ter volume de voz. Ela tem que ser mais uhum. alta, por quê? Dependendo do teatro que você pega, tem teatro aí que você tem 500 pessoas, você tem 20 fileiras de plateia, 30, 40 fileiras de espectadores, né? E a sua voz ela tem que chegar no mesmo volume até a última fileira. A pessoa tem que te ouvir de forma clara, sonora, né? E articulada. Outra coisa, e aí é o que a maioria dos iniciantes tem o erro, né? Então, eles começam, vou dar um exemplo aqui, vai, vou pegar uma frase aqui de um texto que eu vou até encenar agora sábado, né? Só para, então,
É um texto de Arthur. Então, só para dar o exemplo, eu vou fazer como deveria ser feito e como comumente os alunos fazem, né? O Uhum. verdadeiro teatro sempre me pareceu um exercício terrível e perigoso. O teatro é o estado, ponto, local, onde podemos nos apropriar da anatomia humana e, através dela, curar e dominar a vida. Isso deveria ser feito. Normalmente, Certo. o aluno, quando você entrega um texto para ele fazer, ele vai fazer assim: o verdadeiro teatro sempre me pareceu um exercício terrível e perigoso. O Nossa, teatro é o não entendi estado. nada. Percebe? Ele vai diminuindo, ele começa alto e vai diminuindo, principalmente no final de frase, né? E Uhum. rápido. Então há uma ansiedade em fazer. E você tem que conter essa ansiedade e também fazer a projeção vocal para que tenha volume e para que as palavras sejam muito bem articuladas. Sim, e eu acho que também você deve receber muita gente como aluno que não são necessariamente pessoas que têm, tipo, a vontade, pelo menos no primeiro momento, né, de seguir uma carreira artística, de seguir uma carreira no teatro ou em outras mídias, mas são pessoas que estão lá porque foram recomendadas por serem, por exemplo, muito introvertidas, né, e aí geralmente recebem esse tipo de recomendações, vão fazer teatro, ou então a pessoa, sei lá, vai quer atuar num rádio ou algum meio de comunicação e ela é muito travada, fala, vamos fazer teatro. Então você deve também receber muito esse tipo de público lá em suas aulas, né? Que estão lá para fazer o teatro justamente para resolver esse problema que já é o fato delas serem talvez muito travadas, muito introvertidas. E aí nisso se amplifica ainda mais essas questões que você citou aí, não é? Sim, assim, é muito comum, vou pegar, por exemplo, numa turma de 20 alunos de teatro, de uma oficina, desses 20, possivelmente um vai seguir a estrada, vai Uhum. ser ator, vai ser atriz, vai seguir na carreira. É um, entendeu? O restante dificilmente pode até começar a ficar, vai ficar um ano, dois, e vai se descobrir em outra profissão. Mas o teatro Uhum. ajudou no desenvolvimento psicomotor, no desenvolvimento da perda da timidez, né? Porque a maioria é tímido, a maioria chega lá justamente recomendado, ou até pessoas que acham que teatro é terapia, né? Indica porque Uhum. é terapêutico e vai ajudar, e ajuda mesmo, né? Mas a gente não pode Sim, confundir. E você está ali e você sabe, você avalia, você observa, você sabe desde o primeiro dia você já tem consciência do que aquele aluno precisa e qual deles ali vai seguir em frente ou não. Mas sim. você não julga, você não trata diferente, muito pelo Sim, contrário, sim. né? Porque o teatro é uma arte coletiva e eu acho que esse é o grande trunfo do teatro, né? Porque as pessoas aprendem a socializar, a Uhum. compartilhar, né? Teatro é a arte da partilha, né? Você vai compartilhar um camarim, você vai compartilhar a montagem de um cenário, principalmente em oficina, você não tem condições de contratar uma equipe cenotécnica, você não tem, então ali você vai aprender tudo, né? E vai compartilhar tudo. Então, desde da maquiagem ao figurino, a dividir o palco, os exercícios. Então, a pessoa ela acaba aprendendo, né, o processo coletivo, a importância de ajudar o colega, de ajudar o amigo, né? Então, fora todo o exercício psicomotor, que a gente trabalha com muita expressão vocal, expressão corporal, né? E tudo isso vai ajudando na construção da personalidade do ator, né? Da atriz, do aluno, né? Que agora tem muita gente que se diz, eu não virei ator, mas hoje eu sou advogado, hoje eu sou isso, e se não Uhum. for, aprendeu o processo de oratória, de retórica, né? Que é fundamental. E é muito válido, né? Até porque pode, de repente, também, mesmo que a pessoa não entre com a intenção de seguir a carreira, quem sabe, tipo, ela chega lá, ela gosta tanto que fala, pô, eu vou seguir a carreira, né? É, Pode eu, acontecer eu, também. Eu tenho alguns atores meus que têm a atividade do teatro, que infelizmente não é um caminho de pedra, né? Não é Sim. fácil você sobreviver de teatro. E no Brasil a gente não tem outro termo que é sobreviver mesmo, que é muito difícil.
né? E tem aquele que tem uma segunda profissão, que então ele vai fazendo essa segunda profissão e vai se manter no teatro, né? Mas não deixa de fazer, né? Esses dias mesmo, a gente está montando um documentário de 30 anos, eu estou recebendo depoimentos, né, de alunos, né, para ir para esse documentário. Aí uma ex-aluna minha de 2015, né, ela entrou em contato comigo e ela falou, pô, eu estou muito feliz que agora eu virei professora de teatro. Como é emocionante isso, e eu tinha que falar com o senhor, né? Eu sou muito grata por tudo que você me ensinou, porque se não fosse aquela sementinha que você plantou hoje, eu não estaria fazendo. E agora eu sei o que você sentiu quando aquela turma que eu comecei a fazer teatro com você, hoje eu estou sentindo a mesma coisa com essa minha turma que eu estou dando aula agora. Então, isso é muito gratificante, né, cara? Você saber que você despertou sonhos. Eu acho que é isso que nós, enquanto instrutores de teatro, fazemos. Você faz a pessoa sonhar. Pode ser que ela sonhe com o palco e siga a carreira no palco, ou ela vai sonhar com outra coisa, mas eu acho que a arte do teatro ela é a arte do despertar de sonhos, o despertar de cidadania, o despertar do encontro, porque você acaba se descobrindo, né? Não tem como eu criar uma personagem se eu não conheço a mim mesmo, né? Se eu não souber quem eu sou, como é que eu vou interpretar outra pessoa, né? Então, o teatro permite isso, a descoberta da sua consciência, do seu corpo, do que o seu corpo é capaz de fazer, as teclas que você pode emocionalmente acionar para a personagem, e você, nesse encontro com outros, você descobre você. E essa descoberta é fundamental. Acho que o teatro é isso, é a arte da descoberta. A descoberta de quem você é. Verdade. E agora, até uma curiosidade aqui que eu queria saber de ti, porque eu recebo aqui no podcast, né, muitos dubladores, né, eu já recebi muitos. Pessoas que iniciaram na dublagem, que são dubladores hoje, que dublam personagens grandes aí e tudo mais, né? E sempre o que eu pergunto pra eles, né, como eles iniciaram na dublagem, né, basicamente eles começaram pelo teatro. Né, o teatro, porque o dublador ele é um ator e para eles dublarem eles precisam tirar o DRT, né? Que é o certificado lá que prova que eles são atores. Você já teve algum caso de algum aluno assim que entrou para fazer teatro e se tornou dublador posteriormente? Cara, tem gente que já veio fazer teatro comigo por causa da questão da dublagem, sim, tem bastante gente. Agora, se a pessoa seguiu depois, eu não sei, né? Mas eu tenho pessoas que Já entraram para ter aula já contigo? vieram com esse intuito, não vou seguir a carreira no teatro, mas eu tô aqui porque eu quero ser dublador, né? E já teve gente também que veio porque que veio aprender as diferenças de interpretação para teatro, TV e cinema, né? E que hoje é cineasta. Ah, legal. Né? Então tem esses casos. O teatro é a base de tudo, né? Cara, ele é um estudo da interpretação, né? Do domínio técnico da arte de interpretar, da voz, né? O processo de respiração, né? Porque tudo isso tem técnica, né? E tem estudo, não tem como, né? Eu costumo dizer assim, você quer estar preparado para tudo, você tem que ser um ator de prontidão. Um ator de prontidão é aquele que ele conhece todas as técnicas, ele estuda, se aperfeiçoa. Eu sigo estudando hoje mesmo, né? Eu passei o dia, me dei folga em algumas situações de trabalho, outros trabalhos, outras atividades, porque eu tenho apresentação no próximo sábado, né? Não sei que dia vai ao ar a nossa gravação, né? Mas, enfim, possivelmente vai ser posterior do que eu estou falando. Mas, enfim, eu tenho um espetáculo para fazer daqui a alguns dias. Então,
Ele está pronto, o trabalho tá, mas eu tenho que estudar, tenho que rever alguns conceitos, tenho que estudar o Uhum. gestual, tenho que ver como é que ele vai ser funcional nesse espaço físico que eu vou estar, que é um teatro de bolso pequenininho, né? Como é que eu vou me relacionar com a plateia, então como é que vai ser o andamento, eu estou mudando figurino, então eu vou trazer um figurino novo, então já pensei em outros elementos cênicos para compor também, então você passa fazendo esse estudo, né? E tudo isso influencia, né? Você tem que estudar, não tem como, né? Porque se você não faz esse estudo, você não está pronto. Você tem que estar de prontidão. Não é porque você Sim, acha sim. que você não pode cair naquilo, eu estou pronto, eu conheço tudo, eu domino tudo e achar que você está preparado. Não, você tem que estar sempre revendo, sempre se reinventando, sempre buscando aprimorar. Né? E esse é o grande barato do teatro, você sempre descobre, é uma profissão que você vai estudar a vida inteira. Verdade. Tipo, nunca para de. Você nunca vai chegar no ponto que você fala, pronto, sei de tudo e vou parar por aqui de estudar, né? Cara, porque assim, tem várias teorias, vários teóricos, vários processos estéticos, né, filosóficos, Uhum. e também mecanismos de interpretação. Por exemplo, você tem o teatro oriental, o teatro kabuki, você tem o teatro da dança teatro butô, já é uma outra Uhum. coisa, então você tem que pesquisar sobre isso. E aí você vai, tem o teatro de Bali, que já é uma outra forma de se fazer. Aí você vai para o teatro alemão, né? Você tem lá a dança teatro alemão, o Pertal, da Pina Bausch, mas você também tem o teatro brechiano, né, que é o estranhamento, que é o teatro épico, né, o chamado teatro do estranhamento de Brecht, Sim. né? Que aí já te leva para uma outra proposta, mas aí você tem a comédia dell'arte italiana, você tem o teatro clássico francês, mas você também tem o teatro da pantomima e mímica francesa, que são completamente diferentes, são todos processos estéticos, e aí você tem o naturalismo, né, que muita gente utiliza o Stanislavski para fazer, mas aí você já tem a filosofia estética do teatro da crueldade, que perambula pelo grotesco, pela deformidade, né? E aí, aí você também tem o teatro pobre do gesto Grotowski, que exige uma questão física e Uhum. orgânica, né? E domínio do corpo e do processo respiratório muito forte, enquanto a partida você tem um contemporâneo dele, do Grotowski, que é o Eugênio Barba, que também propõe um outro processo estético. Aí você tem o Dário Fo, né, que vem com outro processo de interpretação e estética cênica. Quer dizer, é um estudo contínuo. Quanto mais você estuda, e aí você está estudando um, você descobre sobre outro, e aí você vai Uhum. estudar aquele outro e não para nunca, né, cara? Não, tipo, não tem o que fazer, cara. E que bom que não para, né? Já pensou se chegasse um ponto que dissesse assim, Não, acabou não, aqui? não tem monotonia, cara. Não tem como, não tem tédio no fazer teatral, cara. No estudar teatro. É fantástico. Agora, uma pergunta que eu acho que você já deve ter recebido ela várias vezes, talvez seja uma coisa recorrente até nas suas aulas, e até pra gente encerrar essa parte de teatro e ir para os quadrinhos aqui, então, galera dos quadrinhos, tem um pouquinho de calma aí, a gente já chega lá. A questão de, por exemplo, o ator ter que chorar em uma cena, né? Como é que, eu sempre tive curiosidade, não uma curiosidade 100%, mas uma curiosidade de como que ele teria que entrar nesse transe de tristeza para poder realmente convencer o público disso aí. Existe alguma técnica que é ensinada durante as aulas que o ator aprende a exercitar ela para ele poder chorar na hora que ele quiser? Ou existe algum outro truque? Bom, depende muito, né? Tem um truque que comumente é usado no cinema, tá? Que é o truque do cristal japonês. Não sei se você reparou, principalmente na teledramaturgia brasileira em algumas novelas, você via atores, sempre quando ele vai chorar, ele colocava a mão nos olhos. Depois ele tirava, a Uhum. lágrima estava escorrendo. Então, na Ah, ponta dos sim. dedos, você tinha um cristal japonês que era para facilitar o envio da lágrima. Não quer dizer que o ator não estava trabalhando a emoção dele, etc. Mas tem ator que tem mais dificuldade na liberação de lágrimas, né? Uhum. Mas no teatro, a técnica comumente usada é a técnica que advém
né, do Stanislavski, né? Konstantin Stanislavski é um teórico russo, e teórico, mas também diretor de teatro, que colocava suas teorias em práticas. Então, ele escreveu livros, né, a preparação do ator, construção da personagem, criação de um papel. São consideradas a Bíblia do ator, né? Principalmente do teatro e do cinema, porque os americanos beberam ali da fonte e criaram os métodos para cinema a partir das teorias e práticas do Stanislavski. Ele tem, dentro do processo de exercício dele, o que chama de memória emotiva. O que é memória emotiva? Bom, tanto para sorrir quanto para chorar, você pode usar uma lembrança pessoal sua. Então, você vai trabalhar no momento da cena que ela exige que você chore, você traz à tona a memória mais terrível e mais triste que você já teve. Por exemplo, no livro mesmo, tem uma cena que ele descreve de um ator italiano, e sempre esse ator, não importa, em toda a função é como a gente chama a apresentação cênica, né? Então, toda a função realizada, ele sempre tinha a mesma. Então, ele caminhava 10 passos, parava na frente do proscênio, né? Na frente do palco, olhava para cima e começava a chorar. E um dia a jornalista perguntou para ele como ele utilizava, como é que ele conseguia fazer isso mais de 100 vezes, da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma emoção, com as mesmas quantidade de lágrimas. Ele falava, eu uso memória emotiva. Então, toda vez que eu chegava ali, eu lembrava da minha infância, quando a gente não tinha um banheiro dentro de casa, e o inverno russo é super rigoroso, então você tinha que sair de dentro de casa para ir ao banheiro tomar banho. Só que você não, quando você abria a torneira, a água saía, já ia caindo, congelando em cima da sua pele. Então eu lembrava disso. Então por isso, e eu sempre chorava. Então era isso que eu trazia à tona. Então ele utilizava da memória emotiva, né, que é uma técnica comumente utilizada pelos atores no mundo. Entendi. Fica aí a explicação aí também para É um quem tem essa recurso, dúvida. né? Mas cada ator acaba tendo a sua particularidade, cada um acaba utilizando. Tem gente que tem uma facilidade de chorar tremenda, né? Eu sempre fui ator com extrema dificuldade, então eu sou ator que eu uso muito de recurso de memória emotiva, mesmo não sendo um adepto do teatro naturalista ou do teatro Stanislavski, né? Eu filosoficamente caminho pelo teatro experimental, pelo teatro de Grotowski, Arthur e outras vertentes, né? Mas acabo me utilizando do recurso de Stanislavski da memória emotiva. Então, cada um tem a sua técnica, né? E cada um vai por aquilo que acha mais fácil, né? Embora não há facilidade nenhuma, viu? Mesmo com a memória emotiva. É a repetição é que traz o efeito, né? Para a cena. Eu acho que o mais fácil aí é usar mesmo o recurso do cristal japonês que você falou, né? Eu particularmente não sou a favor, mas se a cena exige lágrima, né, que se utilize. Agora entrando aqui no aspecto dos quadrinhos, né? Até chegar aí essas criações, o que você gostava de ler quando você era moleque lá, que você estava começando a conhecer os quadrinhos? Eu comecei a ler quadrinhos, porque eu acho que comumente, como a maioria dos jovens da década de 80, né, crianças da década de 80, comecei lendo Tio Patinhas, Pato Donald, Turma da Mônica na sequência, Zé Carioca, e aí depois eu descobri os gibis super-heróis, né, Marvel, DC, né, era um decenalta, mas eu era muito mais decenalta do que Marvete, né? Gostava demais principalmente dos Novos Titãs, eu adorava Novos Titãs, cara. Nossa, Novos Titãs era algo assim para mim que me encantava muito, né? E da Marvel eu gostava do Hulk, eu era muito fã do Hulk, né? Tanto que eu lembro de uma quando tiveram que fazer a separação do Hulk, essa saga que o Hulk sentou a porrada praticamente em todos os heróis da Marvel,
tiveram que se juntar todos para fazer aquela transformação, que aí surge o Hulk cinza, né? Eu lembro Sim. dessas histórias que precisou todo mundo brigar com o Hulk para conseguir detê-lo e fazer a separação, né? E aí nasce o Hulk cinza, né? Que depois virou palhaçada, mas enfim. Mas naquele momento era bem interessante. Você tá falando aí sobre super-heróis, até mesmo os super-heróis americanos, né? E você sabe, eu lancei um documentário, né? Já tem um tempinho aí, já tem uns 2 anos, né? Que trabalha justamente essa referência do super-herói americano e a influência que ele tem nos super-heróis nacionais, não que seja uma influência obrigatória. E a mesma pergunta que eu faço para os entrevistados daquela época do documentário, eu repito aqui quando eu trago um quadrinista. Você diria que essa sua referência do super-herói americano logo no começo, ela influencia você diretamente hoje nas obras que você cria e em outras que você criou, enfim, e continua influenciando, ou você já se desvencilhou disso? Eu acho que ela já foi mais presente nas minhas criações no começo. Hoje, não. Hoje eu penso mais na questão brasileira mesmo. O que eu quero falar, né? Uhum, Como eu quero contar a história. Eu acho que o teatro é muito mais forte, né? É muito mais as obras de teatro, a literatura, né, poética, que uhum, eu sou apaixonado por poesia, né? E por romances, contos, novelas, enfim, né, da literatura. Então, assim, eu acho que elas me influenciam muito mais, né, do que os quadrinhos norte-americanos em si. No começo, sim, né? Não tem como você fugir disso, né? Os primeiros personagens que você cria, eles estão ali. E depois você vai pensando o Brasil, pensando a sua vivência, o seu dia a dia, uhum. né, o seu cotidiano, e aí você passa a fazer com que o seu cotidiano influencie a construção da tua personagem até você conseguir fechar a, a ideia de uma personagem super-heróica, né, super-herói no Brasil, né? E aí você tentar falar uma língua que não seja hermética e que não tenha tanta influência estrangeira, né? Eu acho que esse é o grande exercício, o grande desafio uh, das gerações de roteiristas e criadores do quadrinho nacional. Sim, verdade. Inclusive, um dos super-heróis que você criou com o passar do tempo foi um super-herói chamado Blindado, não é isso? Foi. O blindado é óbvio e notório que eu era um apaixonado pelo Colossus do X-Men, né? Eu Uhum. gostava bastante. É óbvio que eu acabei criando um personagem de aço. Mas a maior influência do blindado, ela não está no Colossus, só vem a questão do aço. A maior influência Sim. do blindado não está nem nos quadrinhos, né? Está naquele desenho, não sei se era da Hanna-Barbera, eu não lembro, do Sansão e Golias, aquele menino na motinho, e aí ele batia os Uhum. braceletes e virava o Sansão, né? Sim. Então o blindado estava muito mais na questão e do mito de Sansão, né? Porque o blindado tem quem lê a personagem sabe, ele tem a ligação com os cabelos, né? Que é o ponto fraco dele, né? Sim. Tanto que os cabelos dele não ficam, não se tornam de aço, né? Então é o ponto fraco do blindado, né? Então é essa mistura. E aí tem a história dele estar na Praia Grande, que é a cidade onde eu cresci, onde eu praticamente passei quase toda a minha vida, né? Então dele ser dessa cidade, entre outras mitologias que eu acabei construindo para ele também, né? Tipo, uma coisa curiosa que eu percebo é que muitas vezes, por exemplo, até produzindo meu documentário mesmo, né? As pessoas elas olham para determinados super-heróis nacionais, né? Elas olham para aquilo e elas falam, esse aí com certeza foi inspirado em tal personagem. Por exemplo, pega os Invictus do Rafael Tavares, né? O pessoal fala, é inspirado no Quarteto Fantástico. Aí não, vai ver não, o cara se inspirou no desenho Seis Biônicos, né? O Lagarto Negro. E é verdade essa questão do Rafael Tavares, sim.
as personagens dele foram inspiradas nos Seis Biônicos. Quer dizer, e todo mundo pensa no Quarteto Que é o Fantástico, e não tem nada a ver com o Quarteto Fantástico. tipo, é uma coisa completamente diferente. Às vezes as pessoas olham e já fazem um pré-julgamento, né? E esse pré-julgamento, ele muitas vezes ele é falho, né? A pessoa não estava pensando naquilo, ela estava pensando em uma outra coisa, né? E eu achei curioso, porque o meu documentário trouxe muito disso na época. Os heróis que eu trouxe, teve o Lagarto Negro do Gabriel Rocha também, né? Que Que é um as pessoas personagem que eu adoro. é um personagem incrível, assim, e as pessoas, ó, às vezes atribuem referências a Homem-Aranha, a Batman, e não tem nada a ver. O cara se inspirou, por exemplo, num cenário nacional para criar o personagem dele, né? Personagem inspirado no Horácio, da Turma da Mônica, lá, né? Do Maurício de Souza. Sim, Então, a questão dos olhos até, né? Da isso, máscara. ele conta lá os olhos do lagarto negro, aí lembra mesmo o Horácio, né? Então, assim, tipo, não vou dizer, nem sempre é maldade, né? Tem aqueles que fazem por maldade, mas nem sempre é maldade. É só uma questão, tipo, às vezes das pessoas olhar uma coisa e ter a certeza de que é algo, né? Eu acho até que isso de uma certa forma é compreensível, porque assim, querendo ou não, né, os heróis estrangeiros, quando Uhum. eles estão há muito mais tempo vivos no imaginário do leitor do que os heróis brasileiros. Então a primeira coisa que você tem, você olha, não é, alguns são maldosos, óbvio, né, os haters e tal, mas a Sim. grande maioria, a primeira impressão que quando vê um personagem fala o que quer falar, mas é mais pelo desconhecimento, né? Por não conhecer a obra, não conhecer o autor, não conhecer a personagem, ele acaba tendo essa impressão. Uhum. É, tipo, normal. E o que importa é que, tipo, tanto eu como outros aí estamos aqui hoje até para tentar educar um pouco a galera que realmente quer aprender, sabe? Tipo, Sim, vocês que sim. são os criadores, estão também criando o conteúdo de vocês. Inclusive, né? Você foi um dos fundadores do coletivo Cineverso, né? Eu fundei, eu, Demétrios, Rafael Tavares, né, que eu chamo carinhosamente de Victão, meu amigo Adriano Sapão e o mestre Lancelotti Martins, né? Nós fundamos lá, inicialmente não era nem Cineverso o nome, né? Era Sabatina, né? Uhum. Sabatina Editora, que havia o programa Sabatina Geek que o Demétrios Guimarães fazia, e aí a gente queria homenagear essa coisa do Sabatina, só que a gente começou a criar esse coletivo com a ideia de já nascer como uma editora, né? Sim. E depois de um ano e meio a gente percebeu que não tínhamos força e pé para ser uma editora, então nós viramos o coletivo Cineverso de Produções e que está aí até hoje, né? Eu fiquei até fevereiro deste ano dentro do conselho editorial, mas a gente entendeu que o conselho precisava de um fôlego novo, então a gente renovou. Então eu saí do conselho, entrou outra pessoa no conselho, sigo como membro do coletivo em apoio, Uhum. né? Mas o conselho deu uma renovada e que bom, porque está dando um gás novo e é preciso esses ciclos, né, de renovação dentro do próprio coletivo e para quem está lá também se sentir parte da engrenagem e também poder opinar em todas as decisões e das produções do coletivo Cineverso, né? E, tipo, apesar de vocês não terem, como você mesmo mencionou, não terem a força para uma editora, mas vocês já chegaram a, por exemplo, publicar aquele Almanac Cineverso, né? O Almanac Cineverso já tem 3 edições publicadas. A gente está agora em campanha no Catarse com o Almanac Cineverso Especial 1. Já está Uhum. produzindo o Almanac Cineverso Especial 2, trabalhando no Almanac Cineverso 4, que é o almanac comumente que a gente faz por ano. Mas agora a gente introduziu mais 2 novos produtos, né? Que são esses almanacs especiais. Esse primeiro é o Almanac Especial Capitão 7, que está lá Uhum. no Catarse, né? E a gente já está produzindo o Almanac Especial Terror, né? Onde os heróis vão estar envolvidos numa história de terror, né? E tem outros projetos acontecendo simultaneamente, né? Além do Almanac Cineverso 4, que em novembro a gente faz o lançamento. E onde é que tá o 3 nessa história aí? Porque eu percebi que do 2 foi pro 4, né?
Não, não, o que eu falei, tem o Almanac Cineverso 1, 2, o 3 finalizou a campanha Ah, tá, beleza. recentemente e já está sendo produzido para ser entregue aos leitores, né? Ah, tá, beleza. Entendi errado, então. E por falar em informação, vamos lá, eu não sou mais detentor do selo Dom Comics, tá? É, Ah, to, tá. todas as personagens, incluindo o blindado, né, são agora de direitos da editora Quimera. Eles compraram, eu vendi os Uhum, direitos para eles, né? Então, as personagens, toda a criação continua sendo minha, né? uhum. Criação de Rodrigo Piet, porém, né, hoje os direitos de publicação pertencem à editora Quimera do Vanderlei Sadraque. Sim, Vanderlei Sadraque, que É, inclusive participou recentemente aqui do Spider-Cast também. Maravilha. E hoje eu tenho um outro selo, que é o selo Genoma Quadrinhos, onde eu criei um novo universo, com novas personagens, que é o Golias Bravo e os Uhum. Germinados, né? Que ainda não foi lançado, e a gente está com uma revista mix agora, onde eu publico histórias, algumas personagens são minhas, e aí histórias de outros amigos, né? Chamado Palco de Heróis, né, que está Uhum. lá tá até à venda no site do Martelo Quadrinhos, do nosso grande Eric Lustosa, né, o site da loja dele está lá, que é www.omartelohq.com.br. Vá lá e procure Palco de Heróis, a revista Mix, que tem personagens minhas, tem personagem do Rafael Tavares, tem história dos Invictos, tem o Coelho Puto do Edivânio Pontes, com arte de sapão, tem a Excesso, né, do nosso querido uh, Hugo Máximo, né, do criador do Betamax, está lá Uhum. também, numa história com a minha personagem Golias Bravo. Enfim, tem bastante coisa interessante lá. Tem a estreia do personagem Pedro Bronca, do nosso querido mestre Ron Freire. Aliás, é o autor da capa da Palco de Heróis 1. Né? Vale muito a Boa. pena, confere esse material, tá bem bacana. Hoje em dia, como você define a importância de criação desses selos para lançamento desses personagens? Eu acho importante, né, cara? Porque é a forma que o autor independente tem ele acaba Uhum. criando um selo, ele acaba criando uma personagem, comumente uma mitologia para essa personagem, comumente um universo onde essa personagem está inserida. E esses selos vêm para ele poder publicar suas ações, suas revistas, né? As suas histórias, seja de forma digital ou impressa, né? Sim, inclusive, né, uma questão que às vezes a gente sempre até bate, uma tecla que a gente bate constantemente é que, tipo, produzir HQ não é como fritar pastel, né? Tipo, Não, demora. existe todo um processo. Hoje em dia, até para sanar um pouco a dúvida da galera, né? Tipo, quanto é um custo hoje em dia para se publicar uma HQ no Brasil de maneira independente hoje em dia? Depende muito se ela é colorida, o papel que você vai utilizar. Por exemplo, você pega aí no caso, né? Eu sou apenas criador e roteirista, eu não desenho, né? Uhum. Então, eu tenho que contratar o desenhista. Então, eu vou ter que pagar. Se eu não tiver um desenhista parceiro, eu vou ter que contratar esse desenhista, então eu vou ter que pagar pelo desenhista. Comumente, vou ter que se eu decidir fazer a revista colorida, eu vou ter que pagar um colorista, né? E aí depois eu tenho a questão gráfica. Mas vamos dar um exemplo. Essa revista mesmo, do Palco de Heróis, o miolo é preto e branco, a capa colorida. Tudo aí foi da parceria, então assim, eu não paguei nada. Mas o custo gráfico dela tá lá, ela está sendo vendida em dois formatos, formatinho e formato americano. Então, em formatinho ela está R$ 20 mais o frete. Em formato americano Uhum. ela está R$ 28 mais o frete. Mas isso tudo é o custo da gráfica, eu não ganho nada em cima disso, né? Você não tem lucro, né? Você faz porque você quer divulgar o trabalho, o seu e o trabalho dos companheiros que estão produzindo com você. Então, mas só para você ter uma ideia, né? Agora, se eu tivesse tido um custo de produção, você tem que Uhum. repassar isso depois no preço final. Cara, e aí normalmente você não repassa porque assim, você não vai ter lucro com isso, você não vai conseguir, porque a gente ainda não chegou no momento de indústria, e infelizmente no Brasil hoje,
as gráficas estão caríssimas, né, cara? O papel está subindo Sim. demais. Tipo, é meio maluco a gente pensar que há, sei lá, uns anos atrás, a gente, uma revista que a gente comprava pelos seus 5, 6 reais, hoje em dia tá tipo 20 reais, cara. Né? Sim, Os preços subiram demais, então e as pessoas estão cada vez mais querendo economizar. Talvez uma saída, mas não é uma coisa que todo mundo é adepto, né? Mas o digital tem sido uma saída para muita gente também, né? Eu acho que até para você, tanto para vocês que produzem como para o consumidor final, ter a obra digital, poder ter o acesso àquele material de maneira digital, acaba saindo um pouco mais barato. Então é uma saída, mas nem todo mundo é adepto a isso. O pessoal tem muita gente que quer pegar, quer tocar, quer sentir, quer ver o cheiro daquilo, enfim. São... nesse exemplo aí do digital, por exemplo, a Palco de Heróis, ela vai estar, ela, não sei se ela já está ou vai estar disponibilizada, né, a número zero. Você tem lá para adquirir ela impressa, mas você pode ler ela só de forma digital. Ela vai estar lá, ela está disponível. Né? Assim como a Omniverso do nosso querido Hugo Máximo, também está lá Uhum. disponível. Né? Mas se você quiser, se depois de ler, você quer ter a versão impressa, você vai lá e adquire a versão impressa, mas você tem a versão digital para ler. Porque é um caminho também de você poder promover, divulgar, enfim, Sim. articular. E o futuro caminha para isso, né? Até pela É, dificuldade e o aumento do papel, né? em questões de livros, né, aqui eu até saindo um pouco da HQ, mais indo para livros, a gente tem uma boa solução hoje em dia que, de novo, nem todo mundo é adepto, mas eu particularmente acho muito legal e muita gente é adepta a isso, que é o Kindle. Né? Você pega, hoje um Kindle você tem ali uma experiência muito próxima a um livro, porque a tela dele é feita para aparecer a página de um livro, tudo nele é muito prático, né? Então, tipo, para questão de livro a gente já tem essa saída. Para questão de HQ ainda falta um pouco, porque os dispositivos de leitura digital eles ainda não são muito bons em reproduzir imagens. Né? E o É, quadrinho ele se baseia muito na imagem, então ainda tem um caminho aí para percorrer, mas eu acho que é só uma questão de tempo também para a gente ter um dispositivo aí próprio para HQs também. também acredito nisso. Eu acho que daqui a pouco alguém surge com uma solução aí, um app para resolver isso, né? E adequar essa questão da leitura digital dos quadrinhos, que é o futuro, não tem como a gente fugir disso, né? Exatamente. Não que vai deixar de existir o impresso, né? Não. Mas vai virar, aos poucos, vai virar peça de museu. Ou item de coleção, né? Tipo, É, eu tenho aqui alguns livros físicos. Eu tenho eles físicos, mas quando é a hora de ler, se eu tiver a opção de ler no Kindle, eu prefiro ler no Kindle. Né? Então vai dar, tipo, eu gosto de ter ele ali na minha prateleira, mas vou ler o digital que é mais prático, né? Então, tipo, quem é colecionador vai querer continuar tendo o físico, mas vai ser mais uma peça de coleção também. é verdade, verdade. Eu também concordo com isso. Uma outra questão também que tem sido muito discutida e até um pouco polêmica, né, é a questão da inteligência artificial. Ela tem sido bastante falada em diversos aspectos, principalmente dentro do âmbito da arte, né. Você enxerga a inteligência artificial como uma ameaça ou como uma ferramenta? Ai, agora você me coloca numa. Eu não vejo nem como uma ameaça, nem como uma ferramenta, né? Eu vejo que, assim, infelizmente ela está aí, ou felizmente ela está aí, depende muito de quem vai Uhum. usar e para que vai usar. Eu sinto que para os meus colegas desenhistas, ela tira o mercado deles, né? E é complicado para os meus colegas dubladores também, né? Sim. E já tem até casos que, assim, daqui a pouco você não vai ter mais um ator, a necessidade de ter um ator no cinema, numa tela de cinema, né? Porque você vai ter inteligência artificial ali fazendo a réplica vamos ressuscitar o James Dean e colocar o ator ali, o James Dean em forma de Uhum. inteligência artificial interpretando, né, a nova versão do motociclista selvagem. Enfim, então é um caminho. Agora, tudo depende da questão da indústria, né? A gente está falando de algo que assim não é
A indústria vai levar para isso, né? E não tem como. As coisas estão caminhando para essa automação, né? Tudo vai ficando automático. Não tem como fugir disso, né? É um futuro. Não é o futuro que nós, humanos, e que gostam da arte de forma Uhum. humana, é, né, que nem na questão do. Eu falo por ser um homem de teatro, e para mim eu não consigo ver uma inteligência artificial no teatro, né, no palco, né, tendo a mesma, o mesmo processo catártico que um ator de carne e osso. Sim. Mas eu entendo que ela, dentro das questões industriais, né, as tecnologias vão ser usadas, elas estão aí. A gente que, gostando ou não, elas estão aí e vão estar aí cada vez mais frequente. Eu vejo isso aí ainda de uma maneira muito inicial. Assim, eu particularmente, eu sinto que existe sim uma ameaça, só que ao mesmo tempo, quem vai decidir isso, querendo ou não, vai ser o público. Se o público vai aderir a um material feito com inteligência artificial ou não. Eu ainda vejo uma rejeição muito grande por parte do público. Seja na dublagem, seja em desenhos, seja no que for. Hoje em dia, quando se fala que usou inteligência artificial para algo, o pessoal olha com uma certa rejeição. Criadores de conteúdo, por exemplo, que criam vídeos para o YouTube, vão fazer suas thumbnails. Se essa thumbnail ela é feita com uma inteligência artificial, por enquanto, o que está acontecendo é que o público em geral costuma reprovar a atitude do criador de conteúdo que gerou uma arte em inteligência artificial para uma thumbnail de um vídeo, ao invés de pagar um artista. Então, assim, ainda existe essa questão de que o público ainda não está aceitando. E o que eu vi até agora com inteligência artificial, eu achei bem abaixo do que um trabalho profissional feito por um humano. Mas não sei como é que vai ser daqui para frente também. O futuro é que vai nos dizer, né? Mas que ela tá aí, Uhum. usa quem quer, né? Sim. Eu ainda estou trabalhando com artistas humanos, né? Com a voz humana, com a mão humana, com a arte humana, enfim, né? Mas entendo que quando se tem um determinado instrumento, e aí entra a liberdade de expressão, ela existe, cada um faz o que quer com a sua liberdade de expressão e poder de consumo, né? Quem quer consumir inteligência artificial, eu não vou virar e torcer o nariz para a pessoa, não tem esse direito, né? Sim. A minha liberdade termina quando começa a do outro, né? Eu acho que é isso, né? O respeitar o espaço. Não vou ignorar, só não Sim, vou verdade. consumir, mas eu tenho o direito de não querer consumir, né? Isso é o direito que ele tem de poder produzir com inteligência artificial, é o direito que eu tenho de me negar a querer consumir algo feito pela inteligência artificial. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Eu quero primeiramente agradecer você por você ter vindo aqui, reservado esse tempinho para bater esse papo comigo. Eu espero que para ti tenha sido uma experiência tão boa quanto foi para mim. E eu vou deixar agora o microfone aberto para você fazer sua divulgação, onde a galera pode acessar seu trabalho, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais. O microfone é seu. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço, Alfredo, muito bom estar aqui com você, com o público do Spidercast. Né? Eu quase participei do documentário que você falou, até indiquei o Hugo para participar, tudo, Foi, e verdade. eu não consegui gravar meu depoimento na ocasião para fazer parte do documentário. Foi por pouco, mas Foi o por pouco. documentário ficou fantástico, muita gente talentosa, parabéns. Vamos lá, no Instagram é @RodrigoPieMarcondes, né? Por que Pierre Marcondes? Porque no teatro sou conhecido como Rodrigo Marcondes e no quadrinho eu sou conhecido como Rodrigo Pierre, né? Aí tem lá @Genoma Quadrinhos e @Teatro Genoma Oficial. O selo Genoma Quadrinhos chama-se Genoma Quadrinhos por causa da minha companhia de teatro que chama-se Teatro Genoma, né? Então é Teatro Genoma, @Teatro Genoma Oficial.
ou @Genoma Quadrinhos ou @Rodrigo Pierre Marcondes. E para adquirir o único produto que nesse momento eu tá em atividade é a Palco de Heróis número 0. A número 1 está quase prontinha para ir para a loja também lá do Martelo Quadrinhos. É só entrar no site lá www.omartelohq.com.br e buscar a Palco de Heróis, além de outros produtos que lá estão dos colegas e produtores de quadrinhos brasileiros. Siga também @Cineverso lá no Instagram e fique por dentro de tudo que o coletivo Cineverso Produções está realizando. Isso aí, galera. E vocês que nos escutaram até aqui, clique no botão de seguir aí da plataforma de áudio que você estiver escutando. Também se inscreva no nosso canal do YouTube e me siga nas redes sociais, o @Carvalho_Alf. Vocês me encontram tanto no Twitter como no Instagram. E lá vocês podem saber das novidades do Spidercast, entrar em contato comigo, sugerir convidados, enfim, o que vocês acharem melhor. Eu aguardo muito vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.